Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E também compartilhe com todos os seus amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal tocando o sininho. Vai lá na opção todas e toda vez que sair conteúdo novo no canal, você será notificado. O primeiro relato de hoje, me desculpem se eu errar em algumas partes, é que eu acabei de ouvir, não escrevi nem nada, ouvi e vou contar como dizia os antigos de ouvido, tá bom? Bora lá, relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. O relato é O Sorriso do Lobisomem. Meu nome é Maria Gabriela, nome fictício, é claro. Nossa, eu gostava muito e muito de sair. Olha, era década de 90, finalzinho, lá para 97, 98, tinha muitos bailinhos em danceterias e eu frequentava muito esses lugares. Eu tinha só 15 anos, mas já bebia, já fumava e dançava até se acabar. Num desses dias, chegou lá na cidade, tinha danceteria, você atravessava uma rua e já tinha um baile country. Parece que chamava country dance ou coisa do gênero. Não lembro certo o nome do lugar, faz muito tempo. Então, eu tava lá na danceteria com um monte de amigos, começou a tocar rock, e eu comecei a dançar muito rock, eu gostava muito. E chacoalha a cabeça, eu e os meus amigos. Aí, não sei por que carga d'águas eu resolvi ir pro country dance. Bom, eu gostava de dançar um forrozinho também. Escapei. Deixei meus amigos na danceteria e fui pro country dance, dançar um forrozão, né? Fui pra lá. Chegando lá, o lugar tava lotado. Detalhe, o dinheiro da balada tava com um amigo que ficou lá na danceteria. Quando eu já fiz menção de voltar para pedir para ele me dar um pouco de dinheiro, um rapaz, pensa num rapaz bonito, num peão grandão, chapéu assim enfiado na cabeça, aquele olho verde escuro penetrante, aquela calça agarradinha, aquela camisa xadrez que mal cabia na parte de cima do corpo do infeliz. Ele chegou dizendo, né? Aí, guria, tá afim de entrar? Eu falei, não, moço, você tá doido? Vou entrar, nem te conheço. Vou lá buscar o dinheiro com meus amigos. Aí ele falou, não, eu pago para você, prenda, depois você me devolve. Eu olhei para ele e, desculpe o palavreado que eu vou usar aqui, olhei para ele e falei, ô moço, se você estiver pensando que você enfim, você está muito enganado. Aí ele sorriu e falou, moça, eu tenho cara de quem come gente. E deu aquele sorriso, sabe, de orelha a orelha. Aquele sorriso nunca mais saiu da minha mente. Eu olhei para ele, me inspirou confiança e ele pagou a minha entrada no country dance. Esse rapaz dançava divinamente e a gente dançava e dançava e dançava e ele era lindo demais. Só que eu ainda, sabe aquele jeito antigo? Você não deve ir ficando com o menino na primeira vez que você conhece, você não deve ficar com ele. Mas dança vai, dança vem, dança vai, dança vem.
Eu lembro que ainda ele estava tomando cerveja e me deu um pouquinho. Esse pouquinho virou um montão. Depois da cerveja começou a vir os dry martini e entre outras coisas, tacinhas de vinho. E quando eu vi, eu já estava hipnotizada pelo rapaz. Ele era lindo demais. Eu tento ressaltar isso. Aí de repente ele sentou e ficou sério, sabe? Aí eu continuei dançando. Ele parece não ter gostado, parecia ser uma pessoa territorialista, mas disfarçadamente chegou, me tirou dos braços do menino que eu estava dançando e falou: "A prenda morena não quer sair dar uma volta?" Falei: "Bom, só se for nas ruas movimentadas, porque você sabe como é que é, eu não te conheço, pá." E ele me pegou pela mão e eu fui. Quando vi, a gente estava entrando no meio do Calipá. Ele levando uma garrafa de vinho na mão. E eu não tinha como dizer não. Na verdade, eu não queria dizer não. De repente, ele me deu um beijo, que eu acho que foi o melhor beijo de toda a minha vida. E aqueles olhos brilhantes. E do nada ele sorriu, ficou sério, falou que não podia mais ficar ali comigo, que ele tinha que me levar embora, que eu não entendia nada. Esse homem começou a tremer, a tremer, a tremer. De repente ele gritou: "Corre!" Eu não entendi nada. Quando eu comecei a correr, dei de cara com 2 cachorros pretos, enorme, de olhos vermelhos, que rosnavam e, sabe, andavam em volta de mim, tipo, rosnando mesmo, babando. E eu comecei a tremer e a chorar. E aquele peão grandão começou a arrancar a camisa, rasgar. Eu comecei a ficar sem entender nada. Os bichos ali rosnando, querendo me comer, e o homem tirando a roupa. E ele gritou de novo: "Corre para trás, vem para o lado que eu estou. Não vai para frente." Mas como que eu correria? O cachorro estava rosnando em volta de mim. Eu continuei tremendo. E ele já, só de cueca, veio correndo, juntou um dos cachorros pro pescoço, jogou longe. Gente, parece mentira, mas é muito louco, aconteceu. E quando ele jogou o cachorro, parecia que ele também estava cheio de pelo. Aí ele olhou para mim com aqueles olhos verdes escuros, brilhantes, brilhantes mesmo, e gritou: "Corre!" Mas a voz dele não parecia a voz de uma pessoa, e sim de 2, 3 num corpo só. Comecei a correr, 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 correr. Um misto de curiosidade, de medo. Olhei para trás, não tinha 2 cachorros mais, e sim 3. Os 2 negros de olhos vermelhos, que fedia pra caramba, e um enorme, enorme, do pelo marrom dourado, e um olho verde que brilhava de longe. Aí, putz, o medo tomou conta. Saí correndo, 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 que nem uma louca. Voltei para a danceteria, olhei para trás e vi, antes de ir para a danceteria, olhei para trás e vi os 3 lá pelotados no chão. Entrei na danceteria e tremia, não conseguia me divertir mais. Chamei a minha melhor amiga para o banheiro, contei. Ela falou que se minha mãe soubesse que eu tinha usado droga, minha mãe não ia deixar eu sair mais, mas eu não usei droga, tentei explicar para ela, mas ela não acreditou em mim, queria ir embora, só que eu falei que eu não ia. Então ficamos ali na danceteria, meus amigos dançando e eu bebendo, para ver se eu tirava aquilo da minha cabeça. E no fundo eu estava com muito medo de sair da danceteria e ir embora. 4h da manhã acabava o baile, já era 3h55, 1h eu teria que sair da danceteria. Quando a gente estava se levantando para sair, eu tremendo, tremendo, com medo, com medo. Me entra, porta dentro, o grandão lá, o peão grandão, só que não estava mais, né, com a roupa que ele rasgou. Ele estava com uma calça jeans apertadinha,
uma baby look grudadinha e um boné. Eu lembro até o desenho que tinha no boné, era um boi. Era um boné com um boi em cima, eu esqueci a marca, mas se usava muito na época por peões. Comecei a tremer, não conseguia levantar da cadeira para ir embora. E ele, ignorando todo mundo, foi na minha direção. Quando ele estendeu a mão para falar comigo, eu vi que ele tinha uns vergões enormes no braço. Aí ele falou: pode ir embora, moça. Eu te falei que eu não como gente. E deu um sorriso. Que eu tremi. O tempo passou, os anos passou, me casei. Hoje já sou mãe, já sou avó. Mas nunca esqueci o sorriso daquele lobisomem. Nem o corpo, nem o beijo e nem o olhar. Às vezes, quando estou sozinha andando pelas ruas, eu tenho a nítida impressão que ele está em algum lugar me observando, mas não espero para ver. Até hoje tenho um misto de curiosidade, Angel, vocês vão dizer que eu sou louca, de beijá-lo de novo, pois nunca beijei lábios tão quentes, e um medo terrível de cruzar o caminho dele. Não sei explicar esse misto de sentimento que eu tenho, saudade, medo, eu quero ver, eu não quero ver. Mas detalhe, eu esquecendo de contar aqui. No outro dia, naquela noite, no dia que amanheceu, parece que encontraram 2 homens, 2 andarilhos que andavam ali rondando a pequena cidade dilacerados no meio do mato. Adivinha onde? Aonde eu fui andar com o peão grandão e bonitão. Fica aí um alerta, gente. Cuidado para onde vocês vão. Do mesmo jeito que o rapaz lá, o peão grandão, me protegeu, que eu tenho certeza que ele me protegeu, poderia ser um daqueles 2 que me cercaram. Bom, se você acredita ou não, Angel, se você vai contar ou não a minha história, não tem problema. Eu contei para você porque você sempre diz no seu canal que acredita no sobrenatural. E se você não quiser contar, guarda para você. Já estou acostumada com pessoas me taxando de louca e dizendo que isso não aconteceu, que só aconteceu na minha cabeça. Para ser sincera, tem hora que até eu penso isso. Mas ninguém esquece, não é? Quando não é real, você esquece. Mas as lembranças estão dentro de mim, como se eu estivesse vivido isso ainda ontem. Se você resolver contar a minha história, manda um beijo para todos os seus aterrorizados e peça para que não me julguem. Eu não estou louca, eu sei o que eu vivi e o que eu presenciei. Não diga quem sou, pois eu estou cansada de muita gente dizendo que eu fumei uma droga muito forte naquela noite. E eu juro, eu nunca usei droga na minha vida. Beijos, Angel. Beijos aterrorizados. Gente, esse relato a menina me contou. Ela disse que ia assistir o canal. Não sei se eu contei 100% igual, porque estava na correria. Ela foi me contando, perguntou se eu não ia julgá-la. Eu não julgo. Só fiquei pensando não, que se é sorte ou azar da coitada que encontrou o peão grandão. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam da história da nossa amiga, mas lembrando de manter o respeito nos comentários, tá, meus aterrorizados? Realmente foi bem diferente. Nossa, e eu gostei. Amiga, eu acredito em você, tá bom? Bora para outro caso. Esse vem do grupo Casos de Assombração 2 por Tatiane Martins. O nome do relato é Nas Costas. Há muito tempo, um casal morava junto com um filho pequeno. Mas antes mesmo do nascimento do filho, haviam discussões que chegavam ao limite de um agredir o outro. Com o passar dos anos, a mãe e o pai discutiam em todas as oportunidades, todos os dias, sobre qualquer coisa a ponto de se considerar o divórcio.
No final, eles decidiram ficar juntos pelo bem de seu filho. Quando a criança tinha 5 anos, os pais se odiavam totalmente. Não podiam se ver que discutiam por tudo. Dentro daquela casa era só violência. E na frente da criança era um casal amoroso. Uma noite depois que a mãe levou a criança para a cama, um grande processo irrompeu que fez com que o pai perdesse o controle das palavras e até dos impulsos, desculpem. O pai explodiu em uma fúria descontrolada que fez com que ele eliminasse a sua esposa. Percebendo o que fez, clareando sua mente, o homem carregou o corpo. Pegou, colocou-o no porta-malas de seu carro com destino à montanha para desfazer-se do corpo, para que não houvesse evidências. Ao chegar ao local, o homem arrumou o cadáver de forma que colocasse nas costas, os braços em volta dos ombros, sabe assim? E enquanto ele segurava as pernas dela, ele largou o corpo em um pântano e o observou desaparecer nas profundezas da lama fedorenta. Ele voltava para casa de manhã, quando o sol já cobria seu rosto completamente. Ele tomava banho e não importava quanto ele esfregasse seu corpo repetidamente, ele não conseguia se livrar do cheiro natural do pântano. Ele dormiu por algumas horas e, quando acordou, ele perguntou o que faria se o menino perguntasse sobre sua mãe. E horas depois veio a pergunta: Papai, onde está a mamãe? Ela saiu de viagem, filho. Ela se despediu de você quando você estava dormindo. Ela sente muito por não ter ficado quando você acordou. E quando ela vai chegar? Provavelmente em menos tempo do que você imagina. Mas o pai decidiu levar o menino para a casa do irmão, no período da tarde, o que ele sempre fazia quando discutia com a esposa. Quando o menino voltou para casa, depois de vários e vários dias, não perguntou mais sobre a mãe, o que era estranho para o pai. Mas ele não queria mais tocar no assunto. No dia seguinte, enquanto tomavam café da manhã, o pai ainda sentia o cheiro daquele pântano onde ele jogou o corpo da esposa. O cheiro era tão penetrante que o adoeceu. Então ele pegou um perfume e espalhou por toda a casa para esconder o mau odor. Um dia, enquanto o menino brincava na sala, o pai começou a sentir uma leve dor no estômago quando ele passou pela sala onde a criança estava brincando. E percebeu, como todos os dias, o menino olhava perturbadoramente. O pai sempre sentia calafrios quando a criança botava os olhos sobre ele. Então, ele pensou que o menino sabia o que havia acontecido, ou de alguma forma tinha ouvido o choro de sua mãe. Então, o pai perguntou para ele: Há algo que você queira me perguntar, filho? Sim, papai. É algo sobre sua mãe? Sim, papai. Eu suponho que seja onde ela está, certo? Não, o menino respondeu com voz baixa. Então disse o pai confuso. O menino pensou sobre isso por um longo momento, até que olhou diretamente nos olhos do pai e disse: O que eu queria saber, papai, é por que você carrega a mamãe pendurada em suas costas, dormindo o dia todo? Créditos ao ator. Autor: Casos de Assombração 2. E aí, meus aterrorizados, que situação, hein? A mulher ficou no ombro dele. Ui, que horror!
que sirva de lição. Se um casamento não está dando certo, larga antes que aconteça coisa pior, não é mesmo? Não adiantou nada querer manter o casamento para o menino não sofrer. O menino vai sofrer muito mais com as consequências de um casal que se odiava e teimavam em ficar junto. Agora vamos para o último relatinho dessa noite, que é também do grupo Casos de Assombração 2, por Tatiane Martins. O nome do relato é Betsy, minha amiga imaginária. Só estou contando essa história porque a minha identidade será mantida em sigilo. Minha mãe nos deixou quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Foi embora, nos deixando para trás com o meu pai, que trabalhava muito e todas as noites saía para beber. Então não havia ninguém para cuidar de mim e da minha irmã mais velha. Nós precisávamos nos virar sozinhas. Depois que minha mãe foi embora, tivemos que nos mudar para uma casa mais barata. E nessa casa, como de costume, eu passava muito tempo sozinha. Foi quando fiz amizade com uma menina em nosso novo bairro. O nome dela era Betsy. Ela me mostrou onde ficavam os trilhos do trem, a casa da árvore destruída na floresta perto de nossa casa. Era a única amiga que eu tinha. Nós brincávamos muito. Eu me lembro dela claramente. Brincávamos de esconder na floresta, andávamos de bicicleta, fazíamos festas do pijama, coisas normais de garotas. No entanto, à medida que fui ficando mais velha, comecei a vê-la cada vez menos, até que não a vi mais. Ela havia me dito que iria se mudar para uma casa mais perto da escola que ela frequentava. Muitos anos se passaram depois disso, e há um tempo atrás eu estive com meu pai e minha madrasta. Então toquei no assunto com eles e contei uma história sobre a Betsy. Meu pai começou a rir de mim e me disse que a Betsy era imaginária. Então eu fiquei surpresa. Achei que ele estivesse brincando e o corrigi. Disse que ela era bem real. Até citei que ela estava conosco quando fomos à casa da minha tia no dia de Ação de Graças. Nessa hora, meu pai me olhou sério e disse que a Betsy jamais existiu e que não havia ninguém conosco além da família naquele dia. E ele continuou falando que quando eu dizia que a Betsy tinha chegado, eu simplesmente subia para o meu quarto e brincava e falava sozinha. Eu confesso que fiquei em choque. Não podia acreditar no que estava ouvindo. E a minha irmã confirmava tudo o que meu pai dizia. Ainda em choque, eu enviei uma mensagem para minha tia, mas ela também confirmou que eu estava sozinha naquele dia. Eu poderia acreditar que era loucura da minha cabeça, que todos estavam certos e eu errada, que Betsy era uma espécie de fantasma, ou era só a minha imaginação. Mas eu tenho certeza que não imaginei a Betsy. Ela era real, pelo menos eu a via como uma pessoa real. Eu me lembro muito claramente dela e de como ela era, sua voz. Até tenho uma vaga lembrança de seu quarto, não de sua casa, apenas seu quarto. Então, para onde eu fui no dia da festa do pijama? Fiz essa pergunta ao meu pai e ele me disse que essa foi a razão de ele ter parado de beber. Essa é uma história real. A identidade das pessoas envolvidas nessa história foi mantida em sigilo. Gente, onde será que essa menina dormiu na noite da festa do pijama? Se o pai até parou de beber, algo sério deve ter acontecido. Deixe suas opiniões nos comentários, tá bom? E esse é o último relatinho de hoje. Se você gostou,
Deixa aí seu comentário. Se você ficou comigo até o final do vídeo, não esquece de dar o like, tá? Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Bora lá? Primeira história vem de Casos de Assombração 2, por João Granado. Era época de Quaresma, precisamente sexta-feira. Um povoado meio retirado da cidade, quase perto da meia-noite. Uma lua exuberante clareava todo o vale. Em uma casinha simples, morava um casal e um lindo bebê que acabara de chegar ao mundo em pouco mais de uma semana. O esposo, durante o dia, esteve na cidade, na paróquia local, cuidando dos preparativos para no dia seguinte, o sábado, batizar o seu bebê. Um pouco mais de meia-noite, ouvia-se fortes uivos. Algum cachorro ou talvez um lobo ao longo do vale. Haviam também nesse casebre 3 cachorros de estimação que estavam totalmente alvoroçados com o tal uivo, que cada vez ficava mais e mais forte, dando a impressão de estar cada vez mais perto. Rapidamente, o casal enrolou o bebê em um cobertor e entraram para o quarto e se trancaram lá dentro. Naturalmente que achavam não estar tão seguros, pois janelas e portas eram de madeira bem antiga, já apodrecendo com o passar do tempo. De repente, os cachorros gritavam ao invés de latir. Pouco mais de um minuto, silêncio total. Estranhando a serenidade do momento, o senhor foi até a porta do quarto e olhou entre as frestas da madeira podre. Desculpem, errei aqui. O que viu do outro lado deixou paralisado, sem conseguir expressar uma palavra sequer. Do lado de fora do quarto havia uma manjedoura, nome dado naquela época aos berços de crianças, com madeiras rústicas não acabadas. Dentro dela havia roupas do recém-nascido e outra coberta enrolada. E ali estava um ser alto, peludo, com garras e dentes sobressalentes, mordendo os pertences do bebê. Eis que deixou o senhor sem falas. Levaram apenas alguns segundos para que ele estraçalhasse todas as roupas e coberta do bebê, totalmente alvoroçado e feroz. Dentro do quarto, em um enorme desespero, estava o casal, tentando o máximo de silêncio possível e rezando para que a criança não desse um único soluço. De repente, ouve-se latidos de cachorros. Um caçador que estava voltando de uma caça noturna avistou a porta do casebre aberta e lá dentro, sobre a luz do lampião, um vulto de olhos vermelhos e um cheiro insuportável de cachorro molhado. Não pensou 2 vezes, empunhando em sua mão uma cartucheira de 2 tiros. Disparou as 2 vezes contra o ser imundo. Naturalmente que acertou, mas a eficácia foi 0. Mal furou a pele horrenda do ser, que, meio desnorteado, se sentindo acuado, pelo caçador e seus perdigueiros, saiu arrebentando tudo pela frente, tomando um rumo ignorado. Instantes depois, saem do quarto o casal e o bebê, agradecendo o caçador pela ajuda.
O senhor da casa disse, muito assustado ao caçador nunca ter visto antes aquilo, e queria ao menos saber o que era e por que se direcionou direto aos pertences do bebê. O caçador era uma pessoa muito rodada ali do trecho, sabia de muitas facetas e histórias daquela região. Foi quando perguntou ao morador: seu filho está batizado? Ele respondeu: não, senhor, iremos batizar amanhã. Era exatamente o bebê que o animal queria. Ele era um lobisomem, um ser abominável enviado de um pacto. Se alimenta de carne fresca, galinhas, bezerros, e o seu interesse maior é em recém-nascidos que não receberam a extrema unção de Cristo. Muito tarde da noite, já quase de madrugada, o morador e sua esposa pediram para que o caçador passasse a noite ali. Muito cansado e com fome, não hesitou em aceitar o convite. Logo de manhã, o casal se preparava para ir no povoado batizar o bebê. O caçador, que ainda se encontrava por ali, se ofereceu para acompanhá-los até a cidade, já que necessitava de alguns mantimentos e um pouco de pólvora para a fabricação de mais cartuchos. Naturalmente que o casal aceitou, afinal, foi uma noite terrível para todos e um pouco mais de segurança era muito bem-vindo. E assim desceram ladeira abaixo, sentido ao povoado. Resolveram ir até um pouco mais cedo para que na primeira missa, que era às 7 da manhã, já pudessem batizar seu bebê. E por terem ouvido o caçador, tirar esse peso da consciência. E assim foram. Chegando no povoado, 6h40 da manhã, foram em direção à igreja. Chegando lá, se depararam com uma coisa muito estranha. Na noite anterior, quando os cachorros gritaram e de repente pararam, a partir daí não foram vistos mais. E para surpresa deles, os 3 cachorros do casal estavam deitados na frente da igreja. Muito estranho, indagou o casal. Chamaram os cachorros pelos seus respectivos nomes e não atenderam. O casal ficou estagnado com o que estava presenciando, mas o mais estranho ainda estava por vir. O padre nunca se atrasou para uma missa. Por ele, morar no fundo da igreja, na sacristia, e não ter aberto as portas até aquele momento para que os coroinhas pudessem arrumar o altar, esse casal resolveu ir pelo fundo da igreja. Talvez pelas enormes janelas de vidros e vitrais decorados pudessem ver alguma coisa, ou gritar para que ele acordasse, e o pior estava por vir ainda. Por uma vidraça empoeirada, puderam ver o lado de dentro. O padre, que aparentemente acabara de se levantar em frente a um espelho, fazendo alguns curativos no peito, aparentemente perfurados superficialmente por chumbos de cartuchos. O casal não queria acreditar no que estavam vendo. Bem desnorteados, sem saber o que fazer, mas sabendo com certeza o que tinha acontecido, resolveram esperar mais um pouquinho para tirar a dúvida mesmo. Minutos depois, bem depois, alguns coroinhas bateram na porta. O padre aparece, já com a batina, meio amarrotada, até que cabelos também meio despenteados. Ficou meio que surpreso quando viu o casal com o bebê no colo.
Ao dar o bom dia ao padre e pedir a sua bênção, notaram que o padre tinha alguma coisa enroscada em um de seus dentes, tipo uma ferpa de pano ou algo parecido. Muita coincidência. Os ferimentos. O caçador havia disparado 2 vezes no bicho. A ferpa de pano. A mantinha do bebê ficou toda destruída dele roer com os dentes pontiagudos. O atraso na missa, a maneira com que ele olhou para o bebê do casal. O marido chamou a esposa de canto e conversaram entre si e resolveram não mais batizar a criança naquela paróquia. Pediram licença para o padre, dizendo que iam até a farmácia por alguns minutos e nunca mais voltaram. Chegaram à conclusão de que o padre era o lobisomem. Mas como provar? Esse casal nunca mais foi visto naquela região. E o padre? Bem, o padre continua perdendo horas com frequência, até que, por azar, um dia encontre um caçador com balas de prata. Abraço, galera! Nossa, bem sinistro, hein, gente? E aí, o que vocês acharam desse relato? Deixe nos comentários do vídeo, tá bom? E agora vamos para o próximo relato. Meus amores, antes do relato quero falar, se vocês ouviram algum grito, barulho, é ali no vizinho, tá bom? É que, né? Por enquanto não tem um estúdio ainda para gravar. Agradeço a compreensão de todos. Bora para o próximo relato? Esse aqui vai mexer um pouco com as emoções. Vem de Casos de Assombração 2 por Tatiane Martins. A bruxa Mima Reinhardt e sua sentença. Mima Reinhardt foi uma suposta bruxa franco-brasileira, sendo a vítima mais conhecida no Brasil no período da caça às bruxas. Mima era uma imigrante francesa que mudou-se para o Brasil com o seu marido, René Reinhardt. O casal foi morar em uma vila que residia na cidade de São Paulo. Mima era vista como a mulher mais bela, linda e atraente, encantadora da vila, despertando desejos, interesses e atraindo a atenção de todos os homens que ali moravam. A sua beleza era como se fosse uma pedra de jasmim, deixava todos os homens hipnotizados com aquela pele reluzente, parecia até uma boneca de porcelana. Ao longo de sua chegada ali na vila, ela despertou muitos pretendentes, fazendo com que eles todos se juntassem e começassem a planejar a morte de seu marido René, para que ela ficasse livre, disponível para eles. Então, eles conseguiram dar cabo da vida de René e Mima se tornou uma viúva em situação financeira deveras difícil. Naquela época, não era aceitável uma mulher se casar 2 vezes. Além disso, não tinha muitas maneiras de uma mulher conseguir se sustentar trabalhando, a não ser que fosse em um prostíbulo. E foi exatamente isso que Mima foi fazer. Ela estava desamparada e precisava de dinheiro para sobreviver. Os homens que tinham planejado dar cabo no marido dela ficaram muito felizes, até porque tinham conseguido o que tanto queriam, pois Mima poderia satisfazê-los a qualquer momento que eles quisessem.
O fato de Mima ter ido morar no prostíbulo pode até ter agradado aos homens, mas as suas esposas não. Elas não gostaram nada dessa ideia. A presença de Mima incomodava as outras esposas e elas não aceitavam que uma prostituta tão bela chamasse a atenção de seus maridos. Foi então que começaram as perseguições. As demais mulheres da vila passaram a acusá-la de jogar feitiço, de fazer bruxaria para os homens com o propósito de atraí-los em datas desconhecidas. Seus feitiços, segundo as mulheres, deixavam os homens completamente apaixonados e fascinados por tanta beleza. Houve um conflito entre dois clientes dela e resultou na morte de um deles. Os dois clientes eram casados, o que foi mal visto, muito mal visto na época. Naquele tempo, a Igreja Católica tinha um grande poder no Brasil e seguia as leis portuguesas ao pé da letra. Mima foi denunciada ao padre da paróquia local por todas as mulheres. Ai, que raiva, né? Os maridos eram santos. Ai, desculpa, gente, isso me irrita. Ui! E seus clientes recebendo acusação de feitiçaria, bruxaria, supostamente por lançar feitiço nos homens. Diante essas acusações, Mima Reinhardt foi julgada e condenada como uma bruxa. Com isso, a sua sentença foi ser executada em praça pública. Mima foi queimada viva em uma fogueira na cidade de São Paulo no ano de 1692. Pensa comigo, gente do céu! Sempre a mulher, né? Olha, ainda bem que os tempos estão razoavelmente melhores, pois a mulher sempre era tratada como algo muito inferior, né? Doeu ver mulheres destruindo mulheres. Bora pro último relato de hoje, gente? Esse também é de Casos de Assombração 2, por Tatiane Martins. A criança que sofria perseguição espiritual. Lembrando, gente, não deixem as crianças assistirem esses relatos. Não é para criança. Bora lá? Oi, meu nome é Graça. Acho que, contando a minha história, eu posso ajudar alguém de alguma forma. Fui casada por quase 4 anos com um homem violento. Era um relacionamento abusivo. Sofri muito calada porque não queria que meus pais sofressem. Ele era envolvido com uma religião chamada que mexia com magia negra. Sei que nem todo mundo dessa religião faz mal para os outros, mas ele fazia. Sei de muita gente que ele prejudicou. Quando nossa filha, Bruninha, nasceu, ele ficou mais violento porque tinha ciúmes dela. Culpava ela por ter diminuído o sexo entre nós, mas eu já não o amava. Ele mostrava que não sentia nenhum amor pela neném. Depois que ela nasceu, ele piorou e eu decidi que não ia mais aguentar aquele relacionamento abusivo. Tomei coragem e tive apoio da minha família. Ele foi embora e incomodou por um tempo, até que um dia disse que ia se vingar, que ia me fazer chorar muito e falou muito claro: você vai chorar lágrimas de sangue, lágrimas de mãe. Coincidência ou não, depois desse dia a Bruninha começou a dormir mal. Depois passou a chorar o dia todo e enquanto dormia era um sono muito agitado. Levei no médico
e ele disse que não tinha nada de errado, que era só alimentação, que ela não estava fazendo digestão, essas coisas, sabe? Ela tinha 1 aninho e meio. Às vezes ela melhorava, mas era algo raro e logo voltava a ficar ruim. Quando ela cresceu um pouquinho, ficou ainda mais agitada e assustada. Um dia ela me disse que tinha uma mulher vermelha, que só tinha 3 dedos na mão, que puxava os pés e o cabelo dela enquanto ela dormia. Ai, gente, que dó! Eu não acreditei, mas cada vez mais ela falava dessa mulher. Ficou tão difícil que levei ela no psicólogo e depois no psiquiatra, e ele disse que ela era hiperativa e receitou Ritalina para ela. Nessa época ela já estava com 6 anos. Já tinha levado ela em benzedeiras que dizia que ela tinha um encosto, mas eu não acreditava e nunca melhorava. Mas um dia minha mãe queria ir numa benzedeira chamada Dina, que morava em Guarulhos. Eu fui por causa da minha mãe e levei a Bruninha, mas nem pensei em benzer ela, porque eu não acreditava em nada, nem em religião, nem em medicina, nada, porque nada resolvia o problema dela. Mas quando entramos na salinha da dona Dina, a benzedeira, a Bruninha ficou agitada. Começou a falar que queria sair de lá, ficou chorando. A benzedeira pegou um pedaço de espada de São Jorge e passou na testa da minha filha. Aí eu quase morri de medo. A benzedeira começou a gritar e a chorar também, dizendo que estava vendo uma mulher vermelha feito diabo e só com 3 dedos na mão. Eu e nem a minha mãe tinha contado essa história para ela. Custou tempo para ela e Bruna se acalmar. Aí ela benzeu a minha filha e disse que nunca tinha visto algo tão feio na sua vida de benzedeira. Recomendou pra gente dar banho com água benta na Bruna e mais um monte de outras coisas, até mesmo lavar as paredes da casa com amoníaco, e disse que São Jorge quebraria o feitiço que um homem ruim do mesmo sangue da minha filha tinha colocado nela. Voltamos lá mais 3 vezes e fizemos tudo o que ela mandou. Ela não cobrou um só centavo da gente, e isso já faz 7 anos, e nunca mais a minha filha teve isso. Todos os dias eu rezo e peço a Deus para proteger essa santa mulher que ajudou a minha filha. Eita, que esse é bem tenso, não, meus aterrorizados? Mas deixem as suas opiniões nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim, pois é para vocês e por vocês que faço meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Só peço que vocês mantenham o respeito nos comentários. Temos o direito de não acreditar, mas também o dever de respeitar, tá bom, meus amores? E você que caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez aqui no canal? Gostou? O que tá esperando que ainda não se inscreveu? Vem fazer parte dessa família, você também. Vai ser uma honra ter você aqui conosco. Meus aterrorizados e todos os visitantes, peço que não esqueçam do like. O seu like tem poder e ajuda muito o canal. E desde já deixo aqui toda a minha gratidão. Por favorzinho, não esqueça, dá aquela dedada no like com carinho e ajuda o canal. Também peço para vocês compartilharem. Ajuda a Angel aqui, pois já estamos quase com 5.000 inscritos. Falta
pouquinho pra gente chegar lá, tá bom? E quero avisar você que não está sendo notificado, que vai lá no sininho das notificações e ativa a opção todas. E assim, sempre que tiver conteúdo novo no canal, você vai ser notificado e não vai perder mais nada. Agora, quero falar com você. Você que passou por uma experiência assustadora, traumática ou não, maravilhosa, um milagre, qualquer experiência com o sobrenatural, manda para o e-mail do canal. Você que não passou ou sabe de alguém que passou, manda também. Ou se você não passou por nada disso, mas escreve aquele conto aterrorizante de arrepiar o pelo do sovaco, de arrepiar o pelo do rabo do gato, manda para o e-mail do canal também. Será uma honra compartilhar o seu e-mail, o seu relato, o seu conto, não, seu e-mail não, né? Já pensou a Angel Black compartilhando e-mail aqui? Que loucura, perdão. Compartilhar o seu conto, o seu relato ou sua história. E aí, você compartilhando, eu vou contar a sua história, seu conto ou seu relato para todos que por aqui passarem. O e-mail do canal é lusojavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá legal? Meus amores, vocês não imaginam quanta coisa legal tem na descrição do vídeo. Corre lá, dá uma olhada, você vai gostar. Vou enfatizar aqui apenas 3. A página do canal, o link da página Angel Black Contos de Terror, que logo vai começar a ter lives ao vivo com os relatos mais antigos do canal. Ali, contado ao vivo. Se você não me segue lá, corre que dá tempo ainda, tá? Desculpa, já era para ter começado, mas eu vou conseguir. Também tem o link do meu Instagram. Vai lá, me segue, manda um direct. Assim que eu puder, eu retorno esse direct para você, tá bom? E vai estar bem agitado, hein? Vai conhecer as maluquices da Angel lá, você vai se divertir, tá bom? E principalmente o link do meu canal, o canal de evolução espiritual. É um canal que eu chamo de Meu Cantinho de Paz. Lá eu vou para elevar a espiritualidade, entre outras coisas. Vai lá fazer aquela troca de energia boa comigo. Aguardo vocês lá. Não se preocupem que lá a gente não trata assim de religião, pois religião não salva ninguém. É só elevação espiritual. Bom, para você saber melhor, corre lá no Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral e conheça o meu trabalho. Antes de prosseguirmos, quero mandar um beijo açucarado para Maria do Carmo, de Minas Gerais, do Vale do Aço. Meu amor, não se preocupe, você escreve muito bem, eu entendo perfeitamente, tá? Beijo no seu coração, sua linda. E seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom, quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura maravilhosa, porém maluca, que é o YouTube. E agradecer também, né, a ajuda muito boa que eu recebo dos grupos e páginas do Facebook na criação e na divulgação do meu trabalho. Muito obrigado mesmo. E a galera do grupo Angel Black, né? Aquela galera louca lá do WhatsApp, sabe? Umas pessoas que eu amo tanto, amo muito, muito mesmo. E tem o link aí, gente. Se não conseguir, já foi arrumado o link. Eu vou estar mudando o link aí. Vocês vão conseguir fazer parte do grupo do WhatsApp criado por uma inscrita muito gente fina que criou para vocês interagirem entre si, tá bom?
Bom, meus amores, quero agradecer a todos vocês. Vocês são incríveis, vocês são demais. Sem vocês não teria o canal, não teria Angel Black e o meu sonho não estaria se realizando. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês são demais, demais, demais. Meus amores, logo teremos o quê? Live no canal, pra gente bater aquele, papinho tete a tete. Saudade já. Bem, vou parando por aqui e já deixando com vocês o meu coração, pois vocês já moram aqui dentro, e não pagam aluguel, pois o meu coração já é de todos vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais, demais mesmo. Mua!